Olá, sejam bem-vindos ao Nossas Raízes. Eu sou Thaís Miranda e juntamente com Henrique e Thaís Ventura, conversamos com pessoas que nos fazem viajar por séculos de história. Depois do último episódio com Jordi Rigal, hoje trouxemos uma pessoa que, além de muito querida em nossos corações, tem raízes familiares com histórias marcantes na história de São José do Rio Pardo e do começo do Brasil República. Se preparem para histórias impressionantes. Seja muito bem-vindo, senhor Davi. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Thaís. E o Henrique, que não está aqui também. Senhor Davi, me conta uma coisa. Que história é essa que a sua família fez parte do começo da cidade aqui de São José do Rio Pardo? É verdade. Eles estavam aqui, alguns deles. Eu não estava, viu? É verdade, eu penso em termos dos meus bisavós. Que alguns deles estavam aqui realmente quando a cidade se iniciou. Geralmente se fala em termos de os 5 fundadores de São José do Rio Pardo, né? Antônio Marçal Nogueira de Barros, e João de Souza, e falamos de José Teodoro Nogueira de Noronha, e o outro cujo nome eu me esqueço agora, que é Faria Moraes. E é o 5º, que é o Cândido de Miranda Noronha, e este é o meu bisavô. Então, e ele é importante porque em junho de 1865, como vocês devem saber, a cidade foi fundada em abril de 1865. E em 19 de abril. E dia 6 de junho de 1865, então houve uma doação oficial, foi feita nessa data, de um alqueire de terra para que nesse alqueire fizesse a capela de São José do Rio Pardo. E foi a doação, então, dos meus bisavós, Cândido de Miranda Noronha e sua esposa, Maria Carolina Ribeiro. Então, volta aos meus antepassados, meus bisavós, precisamente, e nesse caso, Cândido de Miranda Noronha, Maria Carolina Ribeiro, e também o outro lado da família que estava aqui, que seriam os Machado Ribeiro, que é o nome que eu uso hoje, sou Davi Machado Ribeiro. Então, Davi, como é que os Machado Ribeiro vieram parar aqui? Olha, é uma ótima pergunta, viu? E até complicada, porque há muitos Machados e muitos Ribeiros em São José do Rio Pardo hoje. E, como eu disse anteriormente a vocês, então o que contribuiu diretamente foi o Cândido de Miranda Noronha, porque esses nomes portugueses confundem muito, né? E há vários nomes, Machado, Ribeiro, Nogueira, Leme, etc. É impossível até mantê-los todos de uma forma organizada e coerente, são tantos os nomes. Os Miranda de Noronha, Ribeiro Miranda de Noronha, que também eram Ribeiro do outro lado da família, Ribeiro da Silva, outro nome importante na história de Minas Gerais, eles vieram para cá, e então no início do século XIX, para abrir as fazendas, vieram para o sertão, e para cá vieram. E como eu disse, quando São José foi organizado então, em 1865, foi fundado, e eles já estavam por aqui. Machado e Ribeiro vieram depois. Então, na realidade, eu sou o Ribeiro dos dois lados da família, porque a esposa de Cândido de Miranda Noronha, a Maria Carolina, disse para a prima Francilina Ribeiro, que estava lá em Minas, que viesse para cá, que pessoas de lá de Baipendi e daquela região de Minas já haviam vindo para cá, se mudado para cá, e aqui haviam iniciado uma comunidade de gente de lá. Então eles vieram mais tarde. Então os Machado Ribeiro, propriamente dito, vieram depois. E o nosso patriarca lá seria o José Dias Machado, casado com Francelina Ribeiro, que recebeu o convite ou a insinuação da prima, venha para cá que aqui é bom. Então eles vieram e aqui se estabeleceram. No primeiro caso, eles tiveram 12 filhos. No segundo caso, dos José Dias Machado e a Francelina, tiveram 12 filhos. Um deles seria o meu avô materno. Então é assim que os Machado Ribeiro vieram para São José, para aqui estabelecer e ajudar na fundação de Caconde, de Itapiratiba, de Divinolândia, de São José, e aqui se estabelecerem como... aliás, na realidade, eles vieram por causa da cultura do café, que era o grande fator econômico de então.
E os Machados vieram mais tarde, eles chegaram aqui em 1875, talvez, e quando São José se organizou como cidade, se incorporando, dividindo o legislativo do executivo, um dos filhos de José Dias Machado e Francelina Augusta Ribeiro, era o nome dela, foi o primeiro prefeito, Damaso Machado, que seria um dos tios de minha mãe. E esses Machados, então, aqui ficaram muito conhecidos. Na minha infância, na minha meninice, já não conheci muitos deles, porque os meus bisavós viveram, deveria dizer, de 1820 a 1935, pensando nesses 8 indivíduos que tiveram alguma forma de contribuição para a formação de São José do Rio Pardo. Ô Davi, além do seu antepassado ter sido prefeito da cidade, quem mais da tua família contribuiu também para a história de São José do Rio Pardo? Sim, eu mencionei sobre o Damaso Machado, que em 1892, quando a cidade se incorporou, poderíamos assim dizer, porque a cidade foi fundada em 1865. Aliás, há uma controvérsia muito forte sobre isso na minha juventude aqui em São José, que sempre comemorou-se o aniversário da cidade, 19 de março, que é o dia de São José. Mas havia alguém aqui em São José, um político, uma pessoa conhecida na cidade, e um jornalista que dizia que a cidade, essa era a data errada, que devíamos celebrar no dia 19 de abril. E não, no dia 5 de abril, nada 19, e não 19 de março, que é o dia de São José. Então, quando Damaso Machado tornou-se o primeiro prefeito, o primeiro líder executivo da cidade, já foi então em 1892. A cidade foi fundada em 1865, e não em 1870, como nós pensávamos antes. Pois bem, além do Damaso Machado, também eu poderia destacar a contribuição do meu bisavô, o Cândido Miranda de Noronha, que doou um alqueire de terra para se erigir a capela. É algo muito importante, porque a cidade não poderia ser reconhecida pelas autoridades da província de São Paulo se houvesse uma capela, para que se pudesse, então, rezar as missas e se constituir, propriamente dito, numa comunidade. Então, eu acho que esses são os dois que contribuíram mais diretamente assim, na vida política da cidade de São José do Rio Pardo. Nessa veia assim, de uma presença mais política na nossa história, aqui em São José do Rio Pardo, talvez eu devesse destacar a minha bisavó materna, Francelina Augusta Ribeiro, casada com José Dias Machado, que seria a mãe do nosso primeiro prefeito, né? É difícil manter todos esses nomes alinhados e lembrar. Eu conheço mais a história, eu lembro dos nomes, eu sei que é confuso. Mas a Francelina era uma mulher muito forte, uma mulher de pulso forte, e ela era mesmo a líder da família, especialmente depois que o bisavô José Dias Machado teve problemas com a vista, ficou praticamente cego, não é? E ela tomou a frente das coisas, ao ponto que dizem, na história da família, que ela foi até mencionada nos debates lá na capital, no Rio de Janeiro, quando se falava do sufrágio para as mulheres. Era uma mulher diante dos seus tempos, assim era dito dela. Então, quando a República foi proclamada no Brasil, saindo então do Império, aqui em São José nós nos gabamos de termos sido, ou de sermos, deveria dizer, cidade livre do Rio Pardo. Que a República foi aqui proclamada 3 meses antes do resto do país. Não há um evento aqui em São José, geralmente durante a Semana Euclidiana, em agosto, no Hotel Brasil, onde lá houve um evento, o professor Rodolfo Del Guerra escreveu sobre isso e outros também têm escrito a esse respeito. Então diz que houve um desfile, uma parada aqui na cidade, comemorando então a proclamação da República, até 3 meses antes dela ser proclamada lá pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro. E a Francelina Ribeiro, minha bisavó, marchou, montada no seu cavalo, ela saiu para protestar, embora alguns homens falando, não faça isso, vou sim, e ela fez isso. Então ela se destacou, e dela foi dito, eu escutei de várias pessoas do passado falarem isso, que a Francelina Ribeiro era uma pessoa que se destacou na vida política e numa era em que as mulheres não o faziam.
Ô Davi, e qual que é a sua história? Boa pergunta, Thaís. Como é que eu me encaixo, então, nesse... Tendo nascido em 1946, esses meus antepassados já não estavam mais aqui. Aliás, eu nasci aqui, bem pertinho onde nós estamos. Eu nasci aqui na Vila Pereira, aqui na Rua Itororó. Por isso, quando a escola veio para a Rua Itororó, eu me senti em casa totalmente. Eu nasci ali naquela esquina ali. E São José era muito diferente da São José de hoje. Nós, às vezes, gostamos de reclamar, de achar que as coisas não estão boas, e sempre há muito o que reclamar. Mas São José mudou muito da São José que eu conheci na minha infância. Eu penso em certas áreas, como, por exemplo, a área de serviço de saúde. O nosso hospital já estava aqui, que eu acho que foi fundado lá em 1913 ou 11, por aí, mas está aí até hoje. E pense o serviço de saúde, de atendimento à população, com os PPAs, as clínicas, não somente o centro de saúde tem, mas os PPAs, no atendimento de psicológico, psiquiátrico, nutrição e clínico. Nós temos uma rede boa do atendimento de saúde aqui em São José. Hoje o nosso pronto-socorro, isso melhorou muito de 50 anos para cá, que eu me lembro da minha juventude aqui em São José. A área de educação também. Então, quando eu estava crescendo aqui em São José, nós tínhamos 2 escolas primárias. Era o grupo de baixo e o grupo de cima. Era o Tarquínio Cobrolento e o Cândido Rodrigues. Eu estudei em ambos. Jardim da Infância, primeiro e segundo ano, no Tarquínio Cobrolento, e depois 4º e 5º anos para o Cândido Rodrigues. E quais eram as possibilidades de educação após o ensino primário, após a 4ª série, como falamos hoje? Para entrar no instituto, hoje chamamos Instituto Euclides da Cunha, entrar no ginásio estadual Euclides da Cunha, era difícil. Tínhamos que passar no exame de admissão e nem todos conseguiam entrar. E só tinha aquela escola. Hoje, quantos colégios nós temos na cidade, que além da 4ª série do ensino? E eu vejo as crianças hoje recebendo material de ensino. Não havia nisso. Nossos pais precisavam comprar, ter aquela despesa no início do ano, comprar os livros, comprar os cadernos, lápis de cor, aquilo tudo. Eu vejo também como a merenda escolar melhorou muito. Não havia isso. Havia, no meu tempo, um serviço nas escolas que davam uma sopa diária para os meninos pobres. Eu me lembro que a gente podia comprar, até por 2 cruzeiros, comprar um prato de sopa de fubá no inverno. Era uma delícia. Mas era chamada caixa, né? Chamavam caixa beneficente, talvez, não sei. Então, a São José de hoje é muito diferente da São José que eu conheci. Eu saí daqui em 1965, assim que eu fiz o tiro de guerra, eu fui embora no trem da Mogiana, e atrás daquela bolsa de estudos que eu consegui para ir para os Estados Unidos. Para onde eu fui, e lá fiz uma vida, e lá fiquei por 30, 35 anos. Mas São José mudou muito, mudou demais na conta. E na minha adolescência, eu ajudava o meu pai, trabalhava no escritório que ele tinha representando algumas companhias e tal. E uma mais famosa era a Cesta de Natal Amaral. Eles vendiam essa cesta de Natal e na ocasião do Natal era entregue. Então eu era o cobrador. Então mensalmente eu andava pelas ruas da cidade. Por isso que eu conhecia muito bem a cidade, sei todos os nomes de rua da cidade. Só que atrás do Hospital São Vicente não tinha nada. A Vila Brasil praticamente não existia. Não existia nada atrás da igreja de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, onde há aquela igreja Nossa Senhora do Rosário, na Vila Formosa, não tinha nada atrás. A Vila Pereira estava aqui, mas terminava ali na escola, na Rua dos Bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, onde tem a escola Unigrau hoje. Não existia o bairro Santa Teresa. Então, São José era bem diferente da São José de hoje. Ô Davi, e o que mais que você fez aqui em São José? Joguei futebol.
Futebol dia e noite no campo do Rio Pardo, da Associação, no campo do Vasco. Trabalhei na rádio também, fui radialista. Em 1964, 65, eu trabalhei na Rádio Difusora aqui em São José do Rio Pardo também. Que ele me ajudou até a impressionar alguém de que eu ser um moleque falante com tarimba que venha trabalhar comigo. E a oportunidade veio para eu trabalhar com essa pessoa famosa do Recife, com quem eu obtive minha bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Então, a minha vida sempre foi muito ativa em torno da igreja presbiteriana, onde nós sempre havia possibilidades de fazer festas de palco, esse tipo de coisa assim. E por isso foi com futebol e trabalho na rádio. Então, eu sempre fui muito ativo aqui no meu círculo de amizades, aqui em São José. Eu penso também pessoas que foram marcantes aqui em São José. Nós sempre tivemos grandes professores nas nossas escolas, no Instituto de Educação Euclides da Cunha, como quem eu já mencionei, o seu Rodolfo, que foi um grande historiador, cujos livros nos inspiram, tem muitos detalhes, muitos fatos lá para aprendermos sobre São José do Rio Pardo. Eu morei na Praça do Mercado, onde é a residência que até hoje pertence à minha família. E ali na Praça do Mercado havia uma pessoa muito marcante também, que era o Pascoal Artesi, que era o jornalista que publicava um jornal chamado A Resenha. Ele falava com um sotaque italiano muito forte, ó, e ele construiu praticamente aquele quarteirão ali ao redor da Praça do Mercado, e, inclusive a nossa casa lá, que existe lá até hoje, ó. E ele é o jornalista que batalhava para que a data da fundação da cidade fosse alterada. Nós estávamos comemorando na data errônea dela. E o Pascoal Artesi, muito marcante, ele era muito chegado, disse a Euclides da Cunha, ó, e ele tinha aqui em São José o teatrinho, mais ou menos onde é o Cine Colombo ali, não tem mais Cine Colombo, ali é do Centro Cultural hoje, não é? O Cine Colombo está lá, sim, retifico, né? Porque no meu tempo nós tínhamos 2 cinemas, era o Cine Colombo e o Pavilhão na Praça 15. E o Pascoal Artesi tinha lá um teatrinho, que é antes do meu tempo, mas era um cinema mudo. E quem tocava o piano para o cinema mudo do Pascoal Artesi era a minha tia, uma das irmãs da minha mãe, que tinha o mesmo nome da nossa bisavó, Francilina, que também, a minha tia Francilina, também era uma mulher assim, do mesmo estirpe, uma pessoa forte, formada como professora numa era em que as mulheres não estudavam muito, e ela tocava o piano lá no cinema mudo. E minha mãe contava as histórias de que, então, com isso eles podiam entrar de graça no cinema. Então, ouvi muitas histórias de pessoas assim como esse que eu mencionei, o Pascoal Artesi, aqui em São José. Os Machado, vários deles foram muito marcantes, e eu me lembro que um deles, que minha mãe contava, tinha propriedade ali onde tem um supermercado muito conhecido hoje, na esquina da rua Benjamin Constant, com a rua Marechal Deodoro, né? E a casa da minha mãe era subindo a Benjamin Constant, logo após o supermercado da primeira casa. Então ela contava como em 1932 ela pôde observar pela fresta da veneziana os mineiros invadindo São José do Rio Pardo na Revolução de 32, que foi outro período e outro fato que marcou muito São José, que São José foi invadido. Eu acho que eles eram mineiros, assim chamados, acho que alguns eram até pernambucanos, viu, Thaís? Davi, me conta, que história é essa que você foi para Recife? Thaís, por que querem saber do Recife? Olha, é verdade, eu estava aqui em São José estudando e fazendo tiro de guerra, estudando à noite, trabalhando com meu pai, trabalhando na rádio, e aqui passou uma pessoa ilustre do Recife, da família Gueiros, não sei se esse nome, mas eles foram muito conhecidos lá na história de Pernambuco, do Recife. E ele era um médico
Ele era um pastor presbiteriano com conexões com um concílio internacional de igrejas. E ele falou, menino, vem trabalhar comigo e quem sabe você pode estudar nos Estados Unidos, onde os meus filhos estudaram. Então isso aí foi o convite que um menino de 18 anos em São José queria ouvir. E eu fui. E então eu fiquei uns tempos no Recife melhorando o meu inglês. Eu já sabia um pouquinho de inglês da escola que nós aprendíamos, sabe? Mas lá no Recife eu tive contato com pessoas que falavam inglês, nessa família, residi com eles uns tempos, mas daí uns poucos meses eu fui para os Estados Unidos. E aí, Davi, a trajetória lá nos Estados Unidos? Como que começou? O senhor falou que o senhor ficou 35 anos. Então é uma vida, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos e acabou sendo ir para os Estados Unidos. Porque eu fui com o propósito de fazer faculdade e mestrado, depois voltar e trabalhar com essa organização lá no Recife. Aliás, eu voltei e trabalhei com eles. Depois que eu terminei minha faculdade e fiz outros estudos, eu trabalhei com eles lá no Seminário Teológico, onde eu lecionei, lá no Recife, em 1974, 75. É que houve a necessidade de eu retornar aos Estados Unidos para completar o meu mestrado. Foi então que eu voltei, e aí eu fiquei. Aí então eu não retornei, acabei ficando, estudei, e acabei me tornando pastor presbiteriano. Me enfronhei bem no movimento presbiteriano lá nos Estados Unidos, e eu me casei, tive filhos, uma das minhas meninas tinha um problema de saúde, que queria estar lá, então acabei ficando lá nos Estados Unidos, fazendo uma vida por lá. Foi aí que eu então melhorei meu inglês de verdade. Aí também se tornou um cidadão americano, né? Me tornar cidadão americano não era uma prioridade de modo algum. Mas eu acabei tomando este passo porque eu descobri que eu vim ao Brasil para fazer uma visita, aí eu tinha que ir perante o juiz para justificar por que eu não votei na última eleição. Ou então, e coisas dessa natureza, de natureza burocrática, que ficou complicado. E porque eu não morava em cidades grandes dos estados, eu morava no interiorzão. Morava no interior de Nova York, no interior da Pensilvânia, e lugares não era fácil acesso aos consulados, seja em Chicago, seja em Nova York ou em Miami. Entende? O dia da eleição a gente nem sabia que era dia da eleição, não tinha internet. Então imagine acompanhar a Copa do Mundo de longe, lendo o jornal no dia seguinte que o Brasil ganhou da Copa do Mundo de 70, e assim por diante. Então era horrível. Hoje a nova geração falava como as coisas mudaram em São José, como as coisas mudaram no mundo. Hoje os nossos alunos fazem intercâmbio e eles conversam com os pais todo dia. Aliás, nem é bom, porque acabam não aprendendo inglês direito, porque fica muito preso aqui. Então era outro mundo para o qual eu fui então nos Estados Unidos. Quando eu entrei nos Estados Unidos, eu acabei entrando então lá na época, no auge da Guerra do Vietnã. E aqueles eventos trágicos todos, né? E foi a era em que assassinaram Martin Luther King, assassinaram Bobby Kennedy. E eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de Nova York e entrando assim pela imigração, parecia assim, como hoje, assim, um caixa de supermercado por aqui, sabe? Era tudo bem mais simples. E o oficial lá me perguntou. Ele perguntou em inglês, né? E eu já sabia um pouquinho de inglês, suficiente para me comunicar. E ele perguntou quanto tempo eu ia ficar nos Estados Unidos. Eu respondi para ele em inglês, falei assim, 7 anos. Aí ele virou e falou para mim assim, "You're crazy!" Quer dizer, você é louco, né? Tá bom. E aí nós rimos, mas eu nem perguntei por que o senhor está dizendo que eu sou doido, né? Mas é óbvio que ele estava fazendo um comentário político-social.
né, que eles estavam num momento de grande turbulência nos Estados Unidos, no meio da década de 60. E estavam mesmo. Mas eu fui para estudar e cheguei lá na sexta-feira, na segunda comecei a lavar prato e jogar futebol na faculdade, e onde eu acabei jogando 4 anos, e foi uma ótima experiência, porque o único brasileiro dos 11 brasileiros da minha escola, o único que jogou bola era eu. Então, com isso eu fiz muitas amizades, aprendi a xingar o juiz e tudo mais, e aprendi inglês bem por causa disso, desse convívio, que é insubstituível, né? Como nós sabemos. E então a minha ida aos Estados Unidos para beber água, e não achei, né? E voltar o mais rápido possível para trabalhar com o pessoal que havia me possibilitado ir, acabou sendo uma mudança para lá, que eu não esperava isso. Tive muita dificuldade lidando com isso. Depois, no meio da década de 70, no fim da década de 70, eu cansei daquele aspecto burocrático, não é? E me tornei cidadão americano, que, aliás, eu não sabia, naquele ponto, que eu precisava, que nós chamávamos de dar baixa à cidadania brasileira. Então, quando eu tentei vir ao Brasil com o meu passaporte americano, eu descobri que não podia fazer isso, tinha que ter passaporte brasileiro. E então eu tive que tomar uma decisão, a qual cidadania vou reverter, vou utilizar. E eu fiquei muito contente, então, com a nossa Constituinte de 1988, com a nossa atual Constituição, onde é possível um brasileiro ter dupla cidadania. Então, quando isso ocorreu, lá nos primórdios dos fins da década 80 e anos 90, eu recorri a fui ao consulado em Nova York e obtive minha cidadania brasileira de volta, e hoje eu tenho ambas, o que facilita muito. Verdade. Então, são coisas que... como os brasileiros hoje, os estrangeiros de modo geral, brigam ou se esforçam, né, para obter aquele famoso cartãozinho verde lá nos Estados Unidos, né, para poder permanecerem lá. Eu me lembro quando eles me ofereceram isso lá nos Estados Unidos, eu nem sabia o que era. Eu falei, mas eu preciso ter esse negócio aí, esse cartãozinho verde. Ele falou assim, se o senhor não tiver, o senhor não pode trabalhar. Eu falei, eu vou pensar. Aí ele falou assim, faz o seguinte, saia, toma um café. Isso foi lá em Detroit, foi da imigração de Detroit, Michigan. Eu já tinha ido para Michigan para estudar lá. Aí eu saí, dei uma volta, tomei um café, pensei, e falei, olha, se eu quiser ficar aqui para terminar meus estudos e querer trabalhar, tem que ter o famoso green card, né? Então eu passei por aquele processo, que foi até um processo muito engraçado, porque é muito fake, sabe? Porque eu tinha que fazer de contas que eu estivesse entrando nos Estados Unidos pela primeira vez. Então eles falaram assim, não, você vai para casa, preencha a papelada, e depois nós marcamos um dia, e o senhor vai ao Canadá. Eu morava perto do Canadá, que aliás é outra coisa interessante, morar em Michigan, com muita neve, pertinho do Canadá, né? E então lá, depois tudo organizado, eu fui um dia a Toronto, fiquei lá uma noite, fui ao consulado americano e voltei como se estivesse entrando nos Estados Unidos pela primeira vez, né? Então eles deram aquele tratamento rigoroso, né, na fronteira, né? Praticamente desmontaram o carro, né, com a lanterna olhando. E eu só rindo, tudo fake. Olha, eu moro ali em Michigan, eu moro ali 2 horas daqui, né? Mas as coisas da burocracia, entendeu? E hoje eu tenho essa vantagem de ter a dupla cidadania, dupla nacionalidade, né? Ter o passaporte americano também, que eu nem achava que fosse vantajoso. Mas como vocês trabalham com as pessoas aqui, obtendo a cidadania italiana, que facilita muito para fins acadêmicos, as pessoas estudarem no exterior, então isso acabou facilitando na minha vida, nesse detalhe. Davi, eu conheço o senhor, né? E eu sei que o senhor tem 7 filhos, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente sobre os seus filhos e também contasse do seu retorno ao Brasil. Olha, Thaís, com prazer. Olha, não somente tenho 7 filhos, como eu tenho 13 netos. Aliás, tenho 2 dos netos mais velhos já estão indo para a faculdade nos Estados Unidos.
Um deles indo essa semana para a faculdade até. Sim, é verdade. Eu me casei nos Estados Unidos e tivemos 5 filhos biológicos e adotamos 2 meninos. E eu estava muito ativo no movimento assim, da igreja presbiteriana. E uma das coisas na qual eu participei muito foi assim, a questão um problema muito sério que era nos Estados Unidos é com a questão do aborto. E que é a lei, é o direito da mulher, pela lei federal, ter um aborto nos primeiros 3 meses da gestação. É o direito constitucional dela desde janeiro de 73. E eu não somente tive meus filhos, mas eu ajudei muitas mães solteiras no trabalho de igreja, de terem um lugar para elas ficarem e providenciar a adoção para os seus filhos. Com isso, vários nenês passaram da minha casa, entendeu? E meus filhos adoraram isso. Eu tinha um filho mais velho, o Paul, que já tem 45 anos de idade. Hoje ele tem 3 filhos também. Depois tem 4 filhas. A Rebecca, a Margie, a Raquel e a Julie. Então são 5. Depois eu adotei 2 meninos. O Josué, o Joshua e o André, o Andrew, ou Andy, como eu chamo. Exatamente, eles foram adotados por nós porque nós vimos a necessidade. O Josué chegou aos 13 anos, chegou aos 13 meses e ninguém o queria, porque ele tinha alguns problemas de saúde, e ele é negro, então, problema de saúde dele, ele tinha problema de pele, uma alergia muito séria, tinha asma muito séria, e o problema é que é uma irritação de pele, isso. Então, adotamos o Joshua. O Joshua hoje mora onde mora a filha Raquel, em Albuquerque, New Mexico. Pra gente falar Albuquerque, todo mundo fala, como é que é o nome do programa de televisão? Breaking Bad. Eu já fui lá ver a terra do Walter White no Breaking Bad, visitá-los lá. E ele mora lá, hoje ele trabalha, ele é o tipo de um policial lá em Albuquerque hoje. E a minha filha Raquel mora lá, casada com o Eric, eles têm 2 filhos, o Eric trabalha para o governo americano como advogado, defendendo os malfeitores, os imigrantes que violam as leis americanas, é o que o meu genro faz lá em Albuquerque. O Paul foi militar, chegou a ser major na aeronáutica americana, fez a academia lá deles lá, e depois fez direito e trabalha para a Boeing e mora na Carolina do Sul. A Rebecca é enfermeira padrão, no hospital em Filadélfia. Ela trabalha com crianças com problemas de câncer, uma clínica com crianças que têm câncer. O marido dela é engenheiro, o marido dela já veio aqui em São José nos visitar. E a minha outra filha, Margie, ela estudou, ia ser advogada, acabou exercendo a profissão de mãe. Ela tem 5 filhos. São 2 filhos dela, mais velhos, que estão já indo para a faculdade esse ano. Depois tem a Julie, que já veio a São José umas 3 vezes, adora São José, tá? E não sei se vocês se lembram dela. Ela também é casada, tem um filho. Ela trabalha para um banco ali, ela mora em Wilmington, Delaware, região de Filadélfia. A Margie mora por ali também. A Rebecca também, mora talvez a 1 hora de Filadélfia, na Pensilvânia. Eles moram por ali e o Andrew também mora por ali. Então, quando eu vou aos Estados Unidos, eu tenho que passar na Carolina do Sul, especificamente eles falam Charleston, né? Nós falaríamos Charleston, na Carolina do Sul, naquela cultura do vento levou, ali do sul dos Estados Unidos, né? Na beira do mar também, eles moram ali. Então eu vou ali, tenho que ir na região de Filadélfia e tenho que ir ao Novo México, visitar a Raquel e o Josué. Então, esses são os meus filhos. E o que algo que motivou eu voltar para São José é que eu me divorciei da minha esposa americana e não foi algo agradável, foi ao contrário, foi uma experiência muito desagradável, porque eu era pastor presbiteriano, ela dificultou a minha vida nesse detalhe. Então é nessa hora que as raízes
Olha que nome apropriado, hein? As raízes me chamaram. Então, uma coisa natural ter voltado às minhas raízes de São José do Rio Pardo, procurando capitalizar no meu conhecimento de inglês, porque eu nunca trabalhei com brasileiros. Então, todas as minhas preleções, todo o meu estudo na faculdade foi Ciências Políticas, História, e depois os anos de mestrado, com Teologia, propriamente dito. Então, por força da natureza, por força das coisas, eu aprendi inglês bem. Seria uma vergonha se eu não o tivesse aprendido, não é isso? Então, quando eu voltei, a coisa mais natural foi eu começar a dar aula de inglês e capitalizar nisso aí. Eu me lembro, um dia eu estava lá na minha sala de aula, ali na rua do Dr. Costa Machado, entrou um rapazinho lá e falou, vim aqui para conhecer o senhor. O nome dele é Henrique. E ele acabou até fazendo mais aulinhas comigo, como se ele precisasse, que ele já falava inglês muito bem, já era professor de inglês já, mas ali que nasceu uma amizade, né? E ele sempre me ameaçava, né? Ameaçar é meio forte. Que o dia que eu voltar a São José, nós vamos começar algo junto. Eu falava assim, aí o que eu falava para ele, o que o homem da imigração me falou lá quando eu cheguei nos Estados Unidos. Are you crazy? Mas, porque quem quer abrir uma firma no Brasil, né? Bom, nós o fizemos, temos sido muito abençoados, agora com a participação da esposa do Henrique e do nosso time maravilhoso que nós temos aqui. Nós temos uns professores bons aqui em São José, sabe? E temos sido abençoados, sinceramente, porque nós nos esforçamos. Que eu falava para o Henrique, você tem que chegar aos 40 anos de idade e não ser só mais um cara que fala inglês. Que tá cheio de cara aí que fala inglês. Não? É só ligar aí na internet, tá cheio de picareta lá dando aula em inglês. Eu fico abismado as coisas que eu vejo lá. Tem uns caras bons sim, viu? Eu preparo os alunos para o TOEFL agora e eu falo, olha, vai lá no YouTube, tem uns caras lá bons dando dicas para o TOEFL exam lá no YouTube. Veja o que eles estão falando, é muito bom. Então tem muita gente boa, assim, e temos melhorado no Brasil. Hoje, as nossas estatísticas dizem que talvez 10% dos brasileiros sabem um pouco de inglês, talvez desses 10%, 5% falam razoavelmente bem, e essa porcentagem está crescendo cada vez mais. E nós então vemos como a nossa contribuição para isso aqui através da nossa presença em São José do Rio Pardo. Recentemente eu fiz uma lista de todo mundo que estudou comigo até hoje, que eu estou pensando em parar, sabe? E eu fiz uma lista e a lista chegou a quase 800 nomes de pessoas que estudaram comigo. Então eu dou graças a Deus por isso, pelo privilégio. Inclusive eu que tive esse privilégio também, né, Davi? Você foi uma vítima, sim. Então, essa é a minha história de vida, gente. Então aqui estou, já me sinto jovem, me sinto 18 anos, pronto para começar a trabalhar na rádio de novo, sabe? Mas a vida mudou muito, São José mudou muito, eu mudei muito, mas estamos aqui e com a graça de Deus continuando. E com o apoio das pessoas notáveis ao nosso redor, pessoas jovens, fortes, como os nossos professores e a Thaís e o Henrique. Davi, nós estamos lisonjeados aqui por ter participado desse momento com você. Muito obrigada. Eu gostaria de deixar registrado, mais uma vez que você já sabe disso, que eu sou a tua fã. Você sabe, né? Gosto demais. Eu sei que a Tá também tem esse mesmo sentimento por você. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada por dividir a tua história da tua família com a gente. Eu diria o mesmo. Adoro vocês duas. Acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Vocês são umas beldades na on-camera. Já falei isso para os seus respectivos maridos. E como vocês ficam bem no programa, eu assisto todos os seus programas. Eu que me sinto lisonjeado de estar aqui. E nem cheguei no lado italiano da minha família, hein? Até a próxima. Esse foi o Nossas Raízes de hoje com o Davi. E você? Sonha em resgatar suas origens? Conhecer onde viviam seus antepassados? E quem sabe ainda conhecer alguém da sua família?
Conte com a nossa equipe. Entre em contato com a Dupla Nacionalidade e Assessoria e juntos vamos descobrir a sua origem. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima história.